Senhor venha continuar revelando-se a nós e que nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Assim como Jeremias, um profeta que o Senhor levantou, um jovem que proclamou as Tuas verdades, mas o povo não queria ouvir. O povo não estavam ocupados demais com outras coisas, com outros deuses. Mas na realidade, mesmo em toda aquela desobediência e rebeldia, o Deus único e verdadeiro sempre se dispunha, sempre estava disposto, sempre aberto, sempre a fazer novos começos, e assim o Senhor faz conosco. Nós não somos diferentes como aqueles povos, porque nós sabemos que o nosso problema é o pecado, mas colocamos diante de Ti, Pai, os nossos pensamentos, palavras e ações. A única coisa que nos separa do Teu melhor é o nosso pecado. Por isso nós queremos começar esta manhã pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados. Não de forma generalizada, mas de forma sentida, arrependidos de que nós não queremos voltar a fazer isso, queremos abandonar esses caminhos, queremos viver o melhor do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos e dependemos de Ti, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Mas mesmo assim nós entregamos os nossos pecados ao Senhor, nós queremos ter a plena consciência de que os pecados estão perdoados. E é aí que o Teu sangue, o Teu ato na cruz do Calvário se faz verdade em nós. Porque o Seu sangue, o derramamento do Seu sangue nos perdoou, nos purificou de todo pecado. Obrigado porque diante de Ti o Senhor não nos vê como pecadores, mas Tu nos vê como santos. Obrigado porque isso é incomparável. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem dispostos? Eu estou bem disposto, porque Deus deu mais um dia de vida para mim, para vocês. Temos uma família. Vamos então refletir um bocadinho diferente de ontem, porque agora é só um devocional, não é uma plenária, né? Qual é a correlação entre um vaso, um alguidar, um jarro, um prato ou um copo? A relação é que todos eles têm uma relação com o oleiro. O oleiro estava presente. E eu quero lembrar de que o oleiro, ele é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse oleiro, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Esse oleiro é aquele que levantou também Jeremias. Um jovem, com uma declaração tão profunda, uma responsabilidade tão grande. Deus tocou com a brasa na boca dele a dizer: você vai ser o profeta. Você vai declarar ao povo de que existe um Deus e eles precisam abandonar os deuses do passado. E Jeremias proclamou, indagou, fez coisas que humanamente até é difícil, como abrir mão do sacerdócio, que era um dos status maiores em termos religiosos, que era o seu pai era sacerdote. O pai preparava Jeremias para ser sacerdote, como o irmão de Jeremias também ia ser sacerdote. Mas na família daquele sacerdote houve um profeta, e o profeta era Jeremias. E Jeremias declarou então profeticamente contra o próprio rei. Como é que o pai se sentiu? Se sentiu embaraçado, envergonhado. Jeremias, estás maluco, miúdo? Eu sou sacerdote e você tem que fazer o papel de sacerdote também. Vai profetizar contra a nossa autoridade máxima. Mas foi isso que ele fez. E nós vemos aqui a figura diferente do que aconteceu com o vaso. Em Jeremias capítulo 19. Você pode abrir comigo? Pode voltar a pôr, irmão? Desculpa, acho que eu carreguei aqui. Jeremias então alertou o povo de Judá sobre as consequências dos seus pecados, mas eles responderam. Jeremias 18:12 diz: vamos continuar com os nossos próprios planos, todos nós seguiremos a teimosia dos nossos corações malignos. Que coisa terrível. E nós sabemos que como pais, às vezes os nossos filhos fazem a mesma coisa. Não faz! E ele vai lá e faz. Eu disse para tu não fazer, vou fazer na mesma. É porque eu quero. E nós sabemos que a referência generalizada é o pecado. E nós vemos aqui em capítulo 19, no verso 10, depois quebrou o vaso de barro diante dos homens que acompanharam,
e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo, esta cidade. Portanto, Jeremias já declarou o que se passa. É muito claro, é o castigo. Podemos ler todas as narrativas, mas trazendo para uma verdade prática é uma condicional e o castigo, ou a bênção. E muitas vezes os nossos filhos preferem o castigo, embora eles não consigam enxergar que o castigo, numa visão cristã, não é castigo, é disciplina. E disciplina vem da palavra discipulado. E o discipulado é fazer as nossas crianças melhores do que elas já são. E nós vemos que ali, quando Jeremias vai à casa do oleiro, no capítulo 19, que ele vai à casa do oleiro de novo, fazer uma outra visita, uma visita diferente, ele foi também pegar o vaso, só que dessa vez o vaso foi para ser quebrado. Mais um sermão silencioso. E eu queria trazer essa realidade para nós com referência aos ataques que nós temos na esfera dos nossos filhos. Os ataques que os nossos filhos estão sendo expostos, ataques do inimigo na esfera dos pensamentos e da cultura humana, ideias, filosofias, ideias científicas, ideias psicológicas, ideias educativas, mas nós não podemos esquecer dos nossos filhos que temos também uma ideia bíblica. E a ideia bíblica vale muito mais do que todas essas ideias. A ideia científica, ideias psicológicas, ideias educativas podem ser baseado na filosofia, mas a nossa filosofia é Cristo. E nós temos que estar atentos, despertarmos para os ataques que os nossos filhos têm. Muitas vezes queremos pôr culpa em nós próprios, pôr culpas nas circunstâncias. Assim como Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso do oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo. Que nós possamos chegar antes de que Deus venha quebrar as nossas crianças, ou que o inimigo venha quebrar. Deus não quebra as nossas crianças, desculpa, deixa eu retirar isso. O inimigo quer quebrar as nossas crianças, o inimigo odeia as nossas crianças. É uma ilusão de que o diabo quer oferecer algo por elas, para que elas sejam atraídas. Pelo contrário, o inimigo tem isso é uma armadilha para as nossas crianças. Jeremias, em capítulo 19, versículo 15, assim diz o Senhor dos Exércitos: ó Deus, o Deus de Israel, ouçam, trarei sobre essa cidade e sobre todos os povoados ao redor toda a desgraça contra eles, anunciadas porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Que tipo de obstinação há nesses dias? Da tecnologia? Dizem por aí que a tecnologia faz nos evoluir ou devoluir, sei lá, será que existe essa palavra? Estamos obstinados com a era do instantâneo. Tudo é instantâneo, tem que ser para hoje, tem que ser para amanhã, tem que ser para agora. Queremos o produto final e esquecemos do processo, da roda. E assim Jeremias continua a anunciar, mas Deus sempre faz o que lhe parece melhor. Não o que é melhor, às vezes que parece melhor para nós. E quando nós confiamos em Deus, nós temos que acreditar de que Deus vai fazer o melhor. Estás a viver o problema? É porque Deus vai te dar a melhor resolução, a melhor resposta. Vai ter um filho problemático, é porque Deus está a trabalhar nele, ele vai ser o melhor filho do mundo. Temos que trabalhar essa ideia de que Deus tem sempre o melhor para ti. Não é o seu emprego, não é a sua capacidade intelectual, acadêmica, não é as forças do seu braço, a capacidade de argumentação, mas é o Deus que tu tens que vai fazer o melhor para ti. Lembra-se de que não é o que nós fazemos, mas aquilo que Cristo já fez por você e por mim. Deus é justo, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Fantástico, nós sabemos isso, mas Ele não tolera o pecado. Ponto final. Tão simples quanto isso. Ah, Deus te ama, mas Ele não tolera o pecado. Ah, você vai um dia morar no céu. Vai, mas não pode entrar pecado lá no céu.
Não podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos a pensar, é só uma criança, é imaturidade, mas Deus vê a criança como um pecador, porque ela é uma pessoa. E somos nós que temos que encaminhar as crianças no caminho onde elas devem andar, para que quando elas se crescerem não se desviem. Assim, Jeremias também estava a proclamar aquele povo, endireitem os vossos caminhos, por favor. Mas aquele povo continuava obstinado, entregando seus filhos para serem queimados no altar de Baal. Nós, às vezes, penso eu, trabalhando com as famílias, penso eu que nós também estamos, às vezes, deixando as nossas crianças nos altares dos deuses deste mundo. Achamos que a nossa ausência tem que ser preenchida com questões materiais. Foi duro ouvir isso que eu estou a dizer, né? Preencher a nossa ausência com as questões materiais. Então, estamos sempre a trabalhar, sempre a conquistar, a conseguir, a comprar, sempre nesse desejo obstinado. Conforme aqui o texto diz em Jeremias, no capítulo 19. Deus ama-nos demais para nos deixar ficar do jeito que somos. É por isso que Ele quer nos moldar. Porque na nossa própria natureza pecaminosa, Ele precisa de ser polida, precisa ser constituída com um propósito, com um plano. Jeremias capítulo 29, verso 13, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E a essência da nossa fé está no nosso coração. Temos que refletir, qual é a área da nossa vida agora eu vou colocar aqui de forma mais direta, que você precisa render totalmente a Jesus, para que Ele possa moldá-lo livremente como lhe parece melhor. Qual a área da sua vida em que você precisa render totalmente a Jesus, para que Ele possa moldá-lo livremente como lhe parece melhor? Quais são algumas distrações, Facebook, Instagram, navegar na net, Netflix, em sua vida que impedem-te de relacionar-te com Jesus de uma maneira profunda? Estou a falar profunda porque todo Facebook, Instagram, navegar na net, Netflix, tem coisa boa também, atenção. Mas quando eu digo obstinação por essas coisas, são coisas altamente superficiais. E as nossas crianças estão a viver uma geração de superficialidade. Em casa nunca sorri, mas no Facebook, no Instagram, uau, é a era do eu. Mas lembre-se de que o barro tem que estar centralizado em Cristo. É sobre Ele. Tudo é por Ele, para Ele. Todas as coisas. Nós não queremos filhos superficiais, queremos filhos profundos, que mergulham na palavra, que vêm lá em casa, que o céu desce lá dentro da sala, Jesus está lá dentro da cozinha, e tudo vira um ato de louvor, até a disciplina. Há algum pecado em sua vida que está a impedir de dar o próximo passo? É a tradição? É porque pertencemos a uma instituição religiosa, a nossa denominação, ou porque a igreja tem que ser assim, tem que ser pintada assim, tem que ter esse formato? É a saia longa demais, os cabelos longos demais? É a vaidade? Os nossos pecados? Enquanto estamos preocupados com todas essas coisas, temos quase milhões, eu ia falar aqui 4 milhões de crianças em Portugal, não, mas há muito mais. E nunca houve tanta criança, tanto filho no mundo, em nenhuma geração da história da humanidade como agora. Portanto, elas são o maior campo missionário. Elas estão à espera de vocês. Elas estão à espera de mim. Devemos parar de institucionalizar aquilo que Jesus nunca institucionalizou, que é a igreja. Temos que trabalhar uns com os outros. O que nos liga é Cristo. Não é o ministério da UANA, não é o ministério ABC. Somos todos um ministério de Cristo. Sou um ministério de pescadores de homens, de mulheres. Temos que ser mais cheios do Espírito Santo. Temos que buscar mais os dons espirituais. Todo o resto nós vamos obter.
mas é tempo de nós despertarmos. Vocês concordam comigo que a igreja não é uma instituição? Não estamos a concorrer uns com os outros. Se calhar temos que voltar às bases, às raízes, voltar às casas, partir do pão, cuidar das viúvas, dos órfãos. Queremos ser a igreja maior, queremos ser a igreja mais moderna, queremos ser a igreja que tem o nome mais bonito, sendo que a cabeça da igreja é Cristo. E Jeremias, além de carregar um fardo que eu acho que é um fardo leve, assim como Jesus declarou, ele disse uma declaração linda que eu quero encerrar a parte do meu devocional. Pode passar, por favor, irmão? Que já... Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias, ele está com uma chama tão grande no seu coração, de proclamar para aquele povo, arrependa-se, arrependa-se, e mesmo o povo rejeitar as suas ideias, rejeitar as profecias, ele sempre proferia palavras de bênção. No entanto, que o encorajamento dele não estava nas circunstâncias, mas estava no seu chamamento. Igreja do Senhor, não devemos viver baseado na circunstância, mas no nosso chamamento. Jesus declarou antes de ser assunto ao céu: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa rejeição que eu e você encontramos, quanto mais rejeitado você, faça como Jeremias, que o fogo comece a arder no seu coração, que não é impossível conter. Que a rejeição simplesmente traz a sombra daquilo que Jesus Cristo foi, rejeitado. Mas nós somos forjados como oleiro, somos forjados pelo oleiro, forjados pela rejeição. Jesus foi rejeitado até antes da sua vinda, quando o bebê, Herodes quis matar todos os bebês, foi rejeitado. Foi rejeitado porque não tinha lugar para ele nascer. Foi rejeitado. Eles veio para os seus, mas os seus não receberam. Foi rejeitado. Portanto, meus irmãos, não fique deprimido quando rejeitarem-te. Porque quanto mais eles rejeitam-te, mais eles magoam-te, você se identifica mais com Cristo. E se ninguém tem rejeitado-te, ou alguma coisa má não tem sido proferida contra você, eu quero dizer-te que pouca coisa tem feito. Porque o inimigo se levanta contra o reino. E você é o reino. Você é uma extensão do reino de Deus. E as coisas vão se levantar contra você, contra mim. Mas eu quero dizer-te que há sempre uma porta que Deus abre. Se Deus fechar a porta, é porque Ele tem uma porta melhor. Lembremos de que o Desperta Déboras é algo que, ao meu coração, eu vejo como algo todo dia, renascemos. É como esse sol, né? Esse sol do logo do Desperta Déboras, renasce todos os dias. E nós renascemos para Cristo. Renascemos todos os dias para Cristo. Rejeitem-me, critiquem-me, batam em mim, fechem a porta. E quanto mais eles fazem isso, mais eu me alegro, porque eu me pareço mais com Cristo. Mesmo nas minhas fragilidades, eu me lembro que nas minhas fragilidades, eu já não sou mais pecador, mas eu sou santo diante dEle. Eu me arrependo, eu abandono, e eu sei que Ele vai me remodelar novamente. Estamos a tentar fazer um projeto que eu posso dizer que é milionário. Foi gasto mais de 3 milhões de dólares para termos o Superbook cá em Portugal. E nós pensamos, ok, alguém muito rico doou o dinheiro e nós tivemos o Superbook cá em Portugal, temos na televisão 2 canais. E nós pensamos, como é que nós vamos fazer isso?
Ao ano temos 3, 4 pessoas só nesse ministério. O que nós vamos fazer? E fizemos contatos com muitos ministérios. Não, venham, juntam-se a nós. E as portas sempre fechadas. Pronto, ok, tá bom. Deus sabe tudo. Tudo isso para dizer que é nas portas que nós menos esperamos. Talvez é como visitar a casa do oleiro, descer a casa do oleiro, que deve ser uma casa assim, não muito limpa. Pouco se espera dali. Mas é lá que você vai encontrar a resposta. E nós encontramos então, fazendo uma prospecção, uma rede de televisão, falou, não, nós queremos isso, vem para aqui. Mas quais são os custos? Custam por volta de 5 a 7 mil euros o minuto. O quê? 5 a 7 mil euros por minuto? O programa tem 30 minutos, como é que nós vamos pagar isso? Mas Deus faz coisas fantásticas. Só estou a contar isso para que os irmãos vejam que Deus está a soprar sobre Portugal. Deus está a mover aquela roda em Portugal. E eles disseram, não, nós vamos passar o seu programa de forma gratuita. Então a ver porque eu adoro e louvo ao Senhor com música, sem música, no carro, na casa de banho. Ok, ótimo, glória a Deus. Todos os dias temos Superbook lá a passar na televisão, num canal de televisão, em todas as boxes em Portugal. E nós pensamos, ok, estamos felizes. Aí apareceu-me um outro canal. E falou, nós também queremos isso. Mas quais são os seus custos? Mais ou menos igual ao outro. Mas eles disseram, não, nós vamos passar de graça também. E nós podemos, então, fazer como Pedro fez, jogamos as redes também do outro lado, católicos, dos nossos irmãos católicos. Vamos também desinstitucionalizar a questão do Evangelho. Há muito católico também que tem fé, crê em Cristo. Então nós estamos a passar o Superbook no canal cristão e no canal não cristão. O que importa é que o Superbook, não é o Superbook, mas é a palavra de Deus, o mover de Deus sobre Portugal. E eu, embora não seja português, eu sinto-me a cada dia influenciado pelo Espírito Santo naquilo que os portugueses têm, que é os conquistadores. Nós somos conquistadores de Cristo. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo, nós queremos levar Cristo para toda a gente, toda hora, em qualquer lugar, de qualquer forma. É por isso que eu também trouxe o desafio aqui para a irmã Helena. Nós estamos a trazer muitos filhos, filhos bastardos, não tem pai, não tem mãe, porque nós alcançamos toda essa gente na televisão, quem é que vai orar por eles? E é por isso que eu lembrei-me, tem o Desperta Débora. Agora eu entrego isso para as irmãs orarem, para a irmã da liderança orar, para que vocês se lembrem de que há muitos filhos precisando de oração. Amém? Encoraja-te. Que esse dia seja um dia de bênção, de conquistas, de vitórias, e que nós venhamos descansar no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque nós adoramos um Deus que não é um Deus lá longe, um Deus muito lá distante, mas é um Deus que está presente através do seu Espírito. E que o Senhor derrame sobre nós mais e mais de Ti. Não mais de nós, mais de Ti. Mas que ao mesmo tempo nós possamos ser prudentes, de que há os ataques do inimigo sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre as nossas crianças, sobre os projetos, sobre as missões. Mas mesmo que os ataques venham, nós estamos confiantes de que aquele que começou a boa obra não vai parar até o dia perfeito. E que nós possamos, como dizem a Tua palavra, cada dia mais varões e varoas perfeitas diante de Ti. Porque o Senhor vai nos ajudar, o Senhor está do nosso lado. E o Teu favor continua sobre a nossa vida. E que nesse congresso saiamos daqui encorajados, diferentes, mudados, transformados, renovados e um vaso útil nas Tuas mãos. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.